A gente vai passar agora para a segunda notícia do dia, né? E a gente vai comentar aqui o balanço que o prefeito Sarto fez ontem, né? O prefeito fez ontem, falando um pouco dessa sua gestão. No início da noite de ontem, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez um balanço de sua gestão, recapitulando as conquistas que ele acredita aos últimos 4 anos seus à frente da Prefeitura de Fortaleza. Durante a live, o Sarto salientou que desde o início da gestão ele planejou e realizou políticas que colocaram Fortaleza no rumo certo, né? Isso entre aspas acreditadas ao Sarto. Aí vou falar aqui uma citação direta do prefeito, né? A cidade se transformou em referência internacional em diversas áreas, fecha aspas, né, do Sarto. E ele acrescentou que esses avanços devem ser irreversíveis, mais uma vez citando diretamente o prefeito. É hora de aperfeiçoar e expandir essas conquistas. Não podemos dar nenhum passo atrás. Sobre a área da educação, o gestor destacou que Fortaleza virou referência em alfabetização na idade certa. Das 19 novas escolas entregues, 10 são de tempo integral, além de 2 que estão sendo construídas. Sobre suas conquistas, o prefeito falou sobre a criação de 53 escolas areninhas e do passe livre estudantil, que considera uma conquista histórica. O programa que oferece mais de 100 mil passagens gratuitas por dia aos estudantes em Fortaleza. Apesar de muitas críticas sobre a área de saúde, o Sarto lembrou que fez 3 entregas, né, de hospitais reformados e construiu 24 novos postos de saúde e reformou outros 96. Né? Ele não citou aqui, a gente não colocou na matéria, mas também teve a história dos postos móveis e tudo, que a gente tem visto aí também pela cidade. Surgiram primeiro como uma forma de suprir, né, a falta desses postos enquanto eles estiveram nesse período, quase 2 anos aí, intensos de reforma dos postos de saúde, deixou a população um momento ali meio fragilizado de atendimento, e aí entrou essa estrutura dos postos móveis, né. E aí, Felipe, eu queria te perguntar sobre isso, assim, né, o Sarto recapitulou uma série de números significativos, você já fez uma prévia de uma avaliação sobre a gestão, né. E a gente chega, na verdade, com a gestão uma das mais mal avaliadas da história, né? Assim, realmente a gente fez uma pesquisa, o Instituto Opinião fez uma pesquisa também assim, com um número altíssimo, né, pessimista em relação à gestão do Sarto, pior do que o que, na verdade, se pronunciava antes das eleições, né? E aí ainda mais tem um contraste que eu queria destacar, que é o fato do Sarto ter sucedido Roberto Cláudio, que foi um prefeito super bem avaliado e um prefeito do mesmo grupo político, inclusive padrinho político dele, um grande aliado dele, né? E eu queria saber aí que você na sua avaliação, assim, por que a gestão do Sarto, o que explica, na verdade, essa avaliação tão negativa da gestão ao fim do mandato do prefeito? Eu acho, Delano, que esse final de gestão, né, esses últimos meses da gestão do Sarto, eles intensificam negativamente essa opinião pública sobre o prefeito Sarto, né? A gente tem que lembrar que no início do mandato do Sarto, à frente da Prefeitura de Fortaleza, ali em 2021, né, ele foi eleito em 2020, assumiu em 2021, a gente ainda estava num cenário de pandemia, né? Uma pandemia global da Covid-19, coronavírus, muitas mortes, muitas pessoas precisando ser atendidas, e era normal que os serviços públicos fossem realmente direcionados para esse combate à pandemia. Então você tem, por exemplo, recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas, tiveram que ser destinados para a questão da saúde, nesse combate a essa doença que foi tão mortífera aqui no Brasil, né? Mas mesmo assim nós tivemos alguns avanços, eu acredito que tivemos alguns avanços aqui na Prefeitura de Fortaleza. A educação de Fortaleza sempre foi muito bem, nos últimos anos, na verdade, né, nas últimas décadas talvez, tem sido bem avaliada, continuou sendo bem avaliada sob a gestão do prefeito Sarto. A mobilidade urbana, que apesar de ser um tema que muito se critica, né, sobre o trânsito de Fortaleza, principalmente nos horários de pico, mas a Prefeitura de Fortaleza, por incrível que pareça, para você que está nos assistindo, já foi premiada com prêmios nacionais, né, inclusive internacionais, de mobilidade urbana, de utilização das ciclovias, né, ciclorotas, ciclofaixas. A questão também, um ponto muito importante, que inclusive o Sarto cita, é sobre o passe livre estudantil, que aí, ele poderia ser ampliado poderia ter sido ampliado, na verdade, para os finais de semana e para os feriados, para as férias dos estudantes, né, que possuem a sua carteira de estudante, mas já é um avanço, né? A gente vai lembrar que isso
isso trata também sobre uma articulação com o Sindônibus, com as empresas dos transportes públicos municipais, e essa articulação não é fácil. Então, eu acho que o que impacta muito na avaliação do Sarto é a questão desse final do governo dele, né, à frente da prefeitura, e da comunicação. Né, isso é até comum que tem essa crítica à gestão do prefeito Sarto sobre a comunicação da prefeitura em relação aos programas e ações que são realizadas, né, que eles não conseguiriam ali, talvez, mostrar realmente para a população tudo o que é feito. Né, Delano? Você tocou num ponto importante, Felipe, que realmente merece o destaque. Por exemplo, as pessoas teve algumas críticas sobre essa questão do passe livre estudantil, e assim, não é porque um programa ele poderia ser melhor que ele é ruim. Sim, muito pelo contrário. Se você pensar antes dele, as pessoas pagavam a passagem ou não iam para a escola porque não tinham dinheiro, porque na verdade nós estamos aí, esses programas eles têm um impacto muito forte, sobretudo nas famílias mais pobres, né? Isso é um peso para as pessoas e tudo. Podia ter tido no fim de semana? Podia, mas não teve, e de qualquer forma cumpriu ali a tarefa, porque ele realmente é focado na questão do deslocamento para os estudos, né? Esse era o plano inicial, assim. E você falou realmente de um ponto aí que é quase o ponto pacífico, assim, quase que o que as pessoas... É muito comum as pessoas criticarem a comunicação do Sarto, e aí a questão da comunicação do Sarto, eu acho que ela tem muito a ver com outro ponto que a pesquisa até aborda, e que falou-se muito, acho que talvez não tanto na imprensa, mas era comum ouvir isso nas ruas. E na campanha eleitoral rolou muito, né? Que era a ideia de que o Sarto tinha abandonado a cidade, que o Sarto era um prefeito ausente, que ele não estava presente, né? De que ele não aparecia. E realmente, do ponto de vista da cobertura, algumas vezes tinha uns apagões do prefeito, né? Assim, tinha eventos inteiros que ele não aparecia. O próprio Réveillon do ano passado, a gente não tem registros do Sarto no Réveillon do ano passado, né? Ele apareceu nos dias anteriores, mas no dia exato do Réveillon ele não apareceu. E teve também essa grande atrapalhada, que não é um caso... Esse fim da gestão é muito descuidado e de uma forma meio grosseira, né? Eu lembro que no caso do ano passado, quando teve o grande Réveillon de Fortaleza, um Réveillon de 3 dias, com grandes atrações, assim, surpreendeu muita gente pela qualidade do que tinha sido apresentado, o Sarto fez piada, provocação com Salvador, né? E aí a gente até, ontem aqui eu comentei isso no ar, e o nosso produtor Rodrigo tinha lembrado aqui que Salvador esse ano tem os 3 dias. E assim, era aquela coisa, não, quem vai pagar o cachê é a iniciativa privada. Aí de repente, Fortaleza não tinha como fazer os 3 dias. Como assim? Sim. Como é que isso foi lançado? Assim, como é que você faz uma programação de uma festa pública com impacto no turismo, né, que você tem uma expectativa de atrair 1 milhão de pessoas ou mais, sei lá, sempre tem esse número aí meio vago, às vezes meio inflacionado, mas enfim, mas de qualquer forma uma grande multidão, e você de repente descobre que você não tem como fazer. Como é que um hospital chega a ter, no mínimo, 400, um setor, né, uma área como a de saúde, você chega a ter um mínimo de 400 milhões de dívida. Então, assim, realmente o final da gestão é um final muito ruim, ficou muito claro para as pessoas. O Sarto também, mais uma vez, acho que nessa parte de comunicação muito ruim, não conseguiu responder, meio que sumiu também, deu ghosting, né, pra gente usar uma expressão da moda aí. E eu acho que essa avaliação final ela também é muito a avaliação desse momento, assim, de um final muito ruim da eu queria citar rapidinho, Delano, sobre esse ghosting que você disse, né, do Sarto, sobre essa avaliação da população, sobre esse abandono dele na Prefeitura de Fortaleza. Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, é até curioso, né? Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o principal líder dele, o Roberto Cláudio. Por quê? Porque o Roberto Cláudio foi um prefeito, como você citou, muito bem avaliado. Então, ele é uma figura proeminente. Então, é como se ele tomasse os holofotes do Sarto. Eu acredito que isso deva acontecer, eu já ouvi isso também nos bastidores, né, que o Roberto Cláudio toma os holofotes do Sarto, né? Então ele parece que é uma figura menor do que o cargo dele, cargo de prefeito de Fortaleza, a 4ª cidade do Brasil, né, a 4ª maior cidade do Brasil. É um cargo importante e às vezes parece que ele não está, não tem o tamanho que o cargo exige.
você tocou no ponto bom. A gente teve um caso aqui, um caso que é o oposto disso, que é o caso do hoje ministro Camilo Santana, principal liderança política do Estado, que era uma figura apadrinhada pelo Cid Gomes. Naquele momento ali, o Cid era um nome maior, digamos assim, e o Camilo soube trabalhar aí ao longo de uma gestão para poder ser reeleito para a segunda, né, e ter os E hoje é o grande líder político do Ceará. Essa questão da comunicação é importante, sim. Apesar da proximidade que o Sarto tem com jornalistas, a gente vê que teve uma patinada aí nessa área.